Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estarmos juntos novamente. Hoje, 17 de março, uma quarta-feira, um culto de oração, um culto de louvor ao nosso Deus, onde podemos falar com Ele, com certeza Ele espera falar conosco também. Estamos nestas quartas-feiras fazendo um estudo sobre o livro dos Salmos. Já falamos sobre o Salmo 90 na quarta-feira passada e hoje eu quero falar sobre mais um salmo. Um salmo bastante conhecido, está entre aqueles salmos mais registrados na nossa memória, mais proferidos. É um salmo muito bonito, ele tem uma mensagem bastante direta, muito simples, porém profunda. A Bíblia tem essa característica. Pela mensagem ser simples, às vezes nós achamos que ela não é profunda, mas ela é muito profunda. E o Salmo 1 também. Tão profundo que não dá para nós tirarmos todas as lições que gostaríamos de uma só vez. Então hoje nós vamos tirar algumas lições importantes e vamos considerar para isso o Salmo número 1, o primeiro salmo do livro. E eu convido você já a buscar a sua Bíblia e deixá-la aí junto à mão, né, para que ela seja a luz, né, a iluminar o teu caminho nessa noite de louvor, oração e adoração principalmente. Enquanto você prepara a sua Bíblia aí, nós vamos orar. E se você tiver algum pedido especial, coloque ali nos comentários no YouTube, né? Ou se você assistir pelo Facebook, também coloque ali na área. Eu prefiro até no YouTube, porque no YouTube eu consigo acompanhar melhor. Facebook às vezes eu demoro um pouquinho para entrar, porque é muita coisa, quando eu entro tem muita coisa para ver. Então geralmente eu evito, né? Mas se você colocar lá, amanhã eu vou dar uma olhadinha e se houver algum pedido especial de oração, eu estarei orando até a próxima quarta-feira, onde nós vamos estudar outro salmo, ok? Combinado? Então, Bíblias à mão, feche os olhos para orarmos. Querido Deus, Pai Celestial, Teu Santo Espírito inspirou os grandes homens do passado a deixarem de presente para nós o registro de alguns salmos que eles compuseram em louvor, em adoração a Ti. Alguns o fizeram nos campos, outros enquanto pastoreavam suas ovelhas pelas campinas ou pelos desertos. Alguns escreveram seus salmos no exílio. Alguns escreveram os salmos depois de vitórias. E cada salmo é especial, cada um tem uma lição muito importante, muito interessante para todos nós. E hoje nós queremos, Papai querido, refletirmos um pouco sobre o Salmo número 1. E gostaríamos novamente de contarmos com a Tua presença conosco, com o Teu Santo Espírito, sendo nosso professor, e falando ao nosso coração de acordo com as necessidades que temos. E, claro, consideramos as necessidades reais, aquelas que o Senhor considerar que são reais. Existem algumas necessidades que nós criamos, mas que na realidade não as temos. Então fala aquilo que precisamos ouvir para termos uma boa jornada aqui na Terra, e aí depois da volta maravilhosa de Cristo, uma eternidade de alegria, de adoração, de paz aí no céu. Por favor, Espírito Santo, fala ao coração dos nossos irmãos, ao meu coração também, e abençoa todos os Teus filhos, aqueles que poderão assistir esse culto, aqueles que vão assistir outros cultos, aqueles que não vão assistir também,
porque estão trabalhando, estudando, ou em alguma atividade, abençoa também. E aqueles que não assistirem por falta de interesse, a tua bondade abençoa também e cria neles e em nós um desejo cada vez maior da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok. Bíblia à mão? Então abra aí a sua Bíblia no Salmo 1. Salmo número 1. E vamos ler aqui com atenção esta passagem maravilhosa aqui deste salmo. Salmo, como eu disse, bastante conhecido. Diz assim o texto sagrado, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse Salmo 1 é conhecido como o Salmo dos justos e dos ímpios. Um salmo importante e que traz lições notáveis para todos nós. Lições importantíssimas, lições que devemos aprender. E mais do que isso, devemos praticar também. Então veja, existem alguns critérios pelos quais o mundo mede o sucesso de um homem. Ok? Todo mundo está interessado em sucesso. A maioria das pessoas, no mundo todo. E existem critérios para medir esse sucesso. Entre esses critérios estão riqueza, posição, poder, prestígio, intelecto e etc. Esses são os indicadores do mundo. E eles dão muita projeção, muito destaque, mas também despertam muito desejo e muitos problemas. Agora veja, quando nós consideramos os indicadores para o sucesso aos olhos do céu, o sucesso espiritual, os critérios são muito diferentes e bastante complexos. Frequentemente, há poucas evidências externas e visíveis para uma vida cristã bem-sucedida. Por quê? Porque, de fato, no âmbito espiritual, o sucesso é mais interno do que externo. É mais uma questão de coração do que aparência. Veja, o sucesso espiritual é um valor que não escapa ao olhar de Deus. O sucesso do justo jamais escapa ao olhar divino. Frequentemente ele passa despercebido para os homens, porque aquilo que a Bíblia considera um sucesso, aquilo que o céu considera um sucesso, não traz glamour, muitas vezes não traz poder, não o poder que nós conhecemos da natureza humana, não traz posição, status. Há um pensamento, eu já citei ele algumas vezes, eu gosto muito desse pensamento, né? Que ele diz assim: o mundo mede o sucesso ou a grandeza de um homem pelo número de pessoas que o servem. Já o céu mede a grandeza
o sucesso de um homem pelo número de pessoas a quem ele serve. Então, para as pessoas lá fora, quanto mais empregados você tiver, quanto mais pessoas estiverem correndo para atender a sua necessidade, a tendência é considerá-lo grande, importante, poderoso. O céu já não vê assim. Você pode ter 1 milhão de pessoas trabalhando para você e o céu não vai notar. Agora, se você se dignar a servir, ainda que uma única pessoa, para o céu já é importante. E quanto mais pessoas você servir, mais você ganha destaque. Lógico que esse destaque, ele é tão impactante que ele acaba, de alguma forma, sensibilizando o nosso mundo duro. Nosso mundo é denegrido, né? Ou degenerado. Por exemplo, se nós citarmos Madre Teresa de Calcutá, nós percebemos que ela é uma pessoa admirada de todos. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha poder, quer dizer, tinha poder, mas não o poder, né, o poder como a gente conhece, né, de submeter as pessoas a si mesma. O poder dela é que ela, seguindo a Cristo, se submetia às pessoas e fazia grandes coisas também abençoadas pelo Senhor, né? E outras pessoas assim também agiam. O que a Bíblia está dizendo aqui no Salmo, na realidade, é que a pequena quantidade de evidência externa de sucesso que é percebida é o resultado de uma enorme revolução que acontece em nosso coração e em nossa mente. Externamente aparece pouco, é quase imperceptível, mas dentro de nós está acontecendo uma revolução, uma transformação radical para que haja alguns vestígios, alguns relances do sucesso. É um sucesso diferente? Sim. Um sucesso bastante diferente, né? O sucesso mundano exige que o homem se destaque. Já o espiritual, que ele desapareça. Olha que interessante. Para que você tenha sucesso no mundo, você tem que sobressair. Você tem que se destacar. Você tem que se diferenciar para cima da média. Para o céu, o sucesso está em você desaparecer completamente e Jesus Cristo ser refletido na sua pessoa, para que os homens vejam as vossas boas obras e deem glória ao Pai que está no céu. Então há diferenças, muitas diferenças entre o sucesso do ímpio, do mundo, e o sucesso do justo. E eu quero refletir com vocês agora, rapidamente, sobre 3 diferenças. Quais são elas? Primeira, o sucesso do justo tem um caminho diferente da grande maioria. Então, o sucesso do justo trilha um caminho diferente. O sucesso do justo apresenta uma paixão diferente. A paixão do mundo pelo sucesso é pelo dinheiro, é pelo poder, pela posição, pelos títulos acadêmicos, intelectuais, pelo glamour. A paixão está ali. Para o justo, a paixão é diferente. E o terceiro aspecto, né? O sucesso do justo tem uma prosperidade também diferente da prosperidade comum. Então vamos analisar rapidamente aqui esses 3 aspectos, essas 3 diferenças. Primeiro, né? O sucesso do justo trilha um caminho diferente. E aqui nós vimos aqui no texto do Salmo, o Salmo 1, essa diferença. O justo bem
bem-sucedido, ele é separado em sua caminhada cristã. Ele não acompanha as multidões. Ele não anda pelo caminho da maioria. É um caminho diferente. Jesus Cristo fez referência a isso. E é possível, não quero ter a pretensão de dizer o que estava na mente de Cristo, quando ele citou essa questão, mas é possível que ele estivesse pensando no Salmo 1, quando ele, aos discípulos e aos seus seguidores, disse: olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e fácil o caminho, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E estreita é a porta e difícil o caminho, a trilha que conduz à salvação. E são poucos os que entram por ela. Então, o Salmo 1, ele deixa bem claro isso. A caminhada do justo é separada da caminhada comum. A caminhada cristã, ela tem diferença. Por quê? Primeiro, porque o justo, ele não crê como o ímpio crê. Isso é óbvio, né? O justo não crê no que o ímpio crê, né? E ele nem para ouvir os conselhos. E nem pode, né? Ele não para ouvir nem conselho e nem convite do mal. Por isso que o Salmo diz: bem-aventurado o homem que não anda, não segue o mesmo caminho do conselho dos ímpios. Ele tem uma audição elevada. Ele tem uma audição que se harmoniza com os princípios divinos. A minha esposa, ela costuma usar um termo da psicologia para se referir a essa condição, né, de não ouvir conselhos nem convites para o mal. Ela usa um termo que é da psicologia que diz assim, audição seletiva. O que é isso? É quando a gente seleciona o que quer ouvir. E a gente pode fazer isso a todo momento. Às vezes fazemos no momento errado, né? Às vezes a esposa vem dar uma bronca na gente, ou está falando com a gente, e a gente está interessado no noticiário ou no jogo, e aí ela fala, não, ouvimos, mas não escutamos. Agora, quando ela fala alguma coisa que vai contra a nossa vontade, ou que desperta o nosso interesse, a gente ouve. É audição seletiva. Ou seja, nós ouvimos aquilo que queremos ouvir. E o justo, ele sempre quer ouvir a voz de Deus. Ele não tem tempo para ouvir o conselho do ímpio, porque ele se satisfaz com o conselho de Deus. Então ele não aceita nem conselho e nem convite do mal. Ele também não se comporta como o ímpio se comporta. Se ele não trilha o caminho que o ímpio trilha, ele não crê no que o ímpio crê, ele também não vai se comportar da maneira como o ímpio se comporta. A conduta do justo, ela é nobre. A postura do justo é irretocável. Basta você estar perto de um justo para você percebê-lo diferente, percebê-lo santo. Veja Abraão. Eu citei Abraão já algumas vezes, né? Abraão, quando ele estava no meio dos caldeus ali, nas suas tendas, ele era um peregrino, ele recebeu a herança pela fé, né? Mas não se apropriou dela, mas ele trilhava ali, estava no meio das nações gentias, né? Das nações idólatras. Em um determinado momento, quando Sara morreu, ele foi comprar um campo e ele falou: olha, eu sou estrangeiro na terra de vocês, me vende um pedaço da terra, porque eu não sou ninguém, eu sou estrangeiro, eu não tenho nem um pedacinho de terra para sepultar minha morte. Mas olha que os homens falaram: que é isso? Sabemos que tu és príncipe de Deus no meio de nós. Olha a visão que esses homens pagãos, de coração duro, a
acostumados à prática do mal, viam em Abraão. Eles viam que Abraão se comportava diferente deles. A postura de Abraão era irretocável. A sua conduta era nobre. Jó era outra. Quando ele ia para a praça pública, você lá lê o livro dele, se não me falha a memória, capítulo 25, ele mesmo diz, Jó, quando ele ia para a praça pública, os jovens viam e se retiravam. Porque pensavam, né, olha, tá vindo Jó, tá vindo aí. E eles tinham um respeito tão grande por Jó. Eles achavam Jó uma pessoa tão nobre, tão digna, tão diferente, tão santa, que eles temiam que o comportamento deles, né, jovem, né, agitado, assim, impulsivo, eles temiam que algum comportamento fosse deselegante. E aí, por respeito, eles se retiravam. Diz que os idosos se levantavam. Numa cultura que as pessoas são ensinadas a se levantar para os idosos. No caso de Jó, os idosos é que se levantavam. Os príncipes, os importantes, que ficavam ali na praça pública, falando e demonstrando a sua sabedoria, a sua habilidade, o seu grau de intelectualidade, diz que quando Jó chegava, eles punham a mão à boca, a língua pegava o paladar, porque eles sabiam que Jó ia falar, e Jó falava diferente de todos os outros. José, escravo, mas Potifar percebeu que ele era santo. Foi para a cadeia, o carcereiro e os presos perceberam que ele era santo. Foi para o palácio de Faraó, e Faraó testemunhou: acharíamos homem como este, em quem há o Espírito do Senhor. Ele viu o Espírito de Deus em José. Uma vida santa. Estevão, quando apedrejado, seu rosto brilhou. Saulo, que deu a ordem, viu. Ali foi um início da conversão de Saulo. Cornélio, que era um romano, olha o testemunho que Cornélio tinha dos judeus, que eram preconceituosos, não gostavam das outras nações porque eram gentias, eles consideravam imundo, e muito menos dos romanos, porque eram os opressores, os dominadores. Mas quando se referiram a Cornélio, falaram: olha, ele é diferente, ele é um homem justo, e até Deus o tratou com deferência, porque ele era realmente alguém que buscava a Deus de todo o coração, caminhava, né? O comportamento de Cornélio era diferente dos outros comandantes romanos. E claro, Jesus Cristo, que ninguém era que nem ele em momento nenhum. Bastava estar perto de Cristo para sentir a sua influência. Então o caminho do justo é diferente, né? O sucesso do justo trilha um caminho diferente, muito diferente. Ele não crê no que o ímpio crê, ele não pratica nem se comporta como o ímpio se comporta, e ele não se envolve com aqueles que o ímpio se envolve. Isso é algo importante para nós, muito importante para nós hoje em dia, porque a igreja, nós parece que relaxamos um pouquinho nisso. Não se trata de fazer acepção de pessoas, entenda bem, mas nós sabemos que temos que ter cuidado com quem nos envolvemos. E um justo, ele não se sente confortável em um ambiente cercado do mal, um ambiente onde há escárnio, onde há maldade, um fala mal do outro, levanta injúria, calúnia, difama. O justo, ele não se sente bem com aquelas pessoas que tramam violência, que praticam a injustiça. Então eles mantêm uma diferença. E nós vemos isso novamente na vida de José.
Quando a mulher de Potifar se aproximou dele como uma ímpia, ele se afastou. Ele não quis se relacionar. Ele dava um bom testemunho. Ela sabia que ele era diferente. Ela sabia que ele era ímpar, único, especial, muito especial. Só que ela confundiu as coisas. Mas José não se associou a ela, não, com o risco da própria vida. Jesus Cristo, quando o inimigo em certa ocasião se aproximou, ele também teve essa postura de sair, vem o príncipe desse mundo, eu vou me retirar, porque eu não tenho nada a ver com ele. Então, nós não podemos nos envolver com aqueles que o ímpio se envolve. Lógico, logo eu não posso ter as atividades que outros têm. Ir para um lugar onde todo mundo bebe para perder a razão, ou que usa drogas, ou que se envolve em atividades imorais ou sensuais. Pessoas assim, nós temos que dar um bom testemunho, estar acessíveis a ele para influenciá-los, mas com prudência para não sermos influenciados. É um caminho diferente. Eles vão caminhar numa direção e nós temos que caminhar noutra direção, porque a caminhada do justo trilha caminhos que o ímpio não percorre, e o ímpio cavalga em caminhos que não são agradáveis nem promissores para o justo. O segundo aspecto, a segunda diferença, o sucesso do justo tem uma paixão diferente. Primeiro, a Bíblia diz aqui que o justo, ele é apaixonado pela palavra de Deus. Nós vimos aqui, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. A palavra de Deus, a Bíblia, conquistou a afeição do justo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela conquista a afeição do justo, lhe dá alegria. A Bíblia diz que ele se deleita. Não é que ele estuda a palavra, ele não tolera a palavra, ele se deleita. Ele tem prazer em refletir na sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que seria inalcançável para ele, para mim, para nós, se Deus não a tivesse revelado de uma maneira tão simples como são as Escrituras. Então ele tem prazer em refletir na sabedoria de Deus. E uma sabedoria que, claro, o mundo não pode oferecer, não tem. Paulo em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, ele diz que a sabedoria do mundo para Deus é loucura. E para o cristão também é. Então ele tem prazer na palavra. Por quê? Porque a palavra é o alimento para ele, sacia a sua sede. A palavra o fortalece, a palavra ilumina, é luz para os seus caminhos. A palavra o alegra, a palavra o transforma, corrige, repreende, aperfeiçoa. Olha o que a palavra faz. E o justo, ele é apaixonado pela palavra, porque ele sente todos esses benefícios. Ele sente a palavra trazendo alegria, correção, repreensão, justiça, alimentando, saciando, preenchendo, transformando. Olha que importante. Tem um pensamento, eu tentei lembrar o autor, esqueci. Uma outra, próxima vez que eu citar esse pensamento, eu vou citar o autor. Hoje vai ficar anônimo, mas não é anônimo o pensamento, porque tem um autor. E ele diz assim, olha, profira boas palavras se você quer ouvir ecos bons. Profira boas palavras se você quer ouvir ecos bons. Se você proferir boas palavras, o eco será bom. A Bíblia é assim. A Bíblia produz ecos bons porque ela é uma boa palavra. Aliás, ela é uma palavra de excelência.
E aí ela produz ecos muito bons, né? Então, primeiro, o justo, ele é apaixonado pela palavra. A paixão do justo é diferente da paixão do ímpio. Ele é apaixonado pela palavra. Segundo, ele é apaixonado pelo correto, por aquilo que é reto. Ele se sente bem, ele se sente feliz, ele se sente realizado por aquilo que a palavra produz nele, pelo molde que a palavra de Deus lhe dá. Ele não é só um ouvinte da palavra, ele é um praticante da palavra. Ele sempre tem a palavra certa para dizer na hora certa, da forma certa. Nós temos dificuldades com isso, não temos? Às vezes alguém dá uma cutucada, às vezes nem dá uma cutucada. Nós é que estamos num dia ruim, e a maioria dos nossos dias, pelo menos os meus, são ruins, né? Porque a minha natureza é terrível. E às vezes alguém fala alguma coisa e a gente já responde áspero, duro. O justo não. O justo ele tem paixão por aquilo que é certo, por aquilo que é correto, por uma vida digna, nobre. Então ele tem sempre a palavra certa, no momento certo, dita da forma certa. Ele age sempre com moderação, com equilíbrio. Ele abriga bons pensamentos para com as pessoas. Seus desejos são nobres. Ele não desperdiça tempo com futilidades, porque ele está sempre refletindo, meditando dia e noite na palavra do Senhor. Ele tem prazer nela. Então a prática dele é o estudo da palavra. Ele não tem tempo para um jogo de futebol, prorrogação, cobrança de pênaltis e os comentários depois. Ele não tem tempo para séries, 1, 2, 3 capítulos, 5, 20, 30, 40, segunda temporada, terceira. Ele não desperdiça tempo com futilidades. Por quê? Porque a paixão dele é praticar aquilo que ele aprendeu. Então ele tem paixão pela palavra e ele tem paixão em exercer aquilo que ele aprendeu, demonstrar aquilo que aprendeu. E claro, ele é apaixonado também por quem? Por Jesus Cristo. A palavra conduz a isso. Estuda a palavra. A paixão pela palavra desenvolve no justo a paixão por Cristo. Cristo disse: examinais as Escrituras, porque cuidar externa é a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que declararam seu amor por Cristo Jesus a partir do momento que eles começaram a estudar a palavra, a Bíblia, e descobriram quem Cristo é, ou um pouquinho de Cristo. Porque quando nós descobrimos um pouquinho de Cristo, é tanta coisa, mas tanta coisa que Cristo a estatura de Cristo é tamanha, é tão gigantesca, que quando a gente descobre um pouquinho, a gente já fica extasiado. O justo, ele não possui nenhum outro ideal além daquele de representar e refletir a Jesus Cristo. Ele gosta, ele sonha com isso, porque ele sabe que isso agrada a Deus. Há muitas pessoas há muitas pessoas que defendem a ideia de que nós nos tornamos semelhantes àqueles a quem amamos. Então, por exemplo, quando tem uma pessoa que nós amamos muito, não estou falando só esposa, marido, homem e mulher, não. Às vezes você tem um amigo, aquele amigo mais chegado que o irmão, e quando você gosta tanto dele, você gosta de passar, você fica o dia inteiro com ele, a semana inteira com ele, o mês inteiro com ele, você sempre tem assunto,
eles sempre têm palavras, vocês se entendem no olhar, no pensamento. E há muitos defensores que dizem que quando a gente encontra uma pessoa assim, começamos a adquirir características dessa pessoa e até hábitos dessa pessoa. Então, começamos a falar como essa pessoa fala, começamos a gesticular como ela gesticula, começamos a gostar do que ela gosta e vamos nos tornando parecidos. Veja, nós vemos Jesus Cristo em todos os personagens bíblicos que o seguiram. Se a gente estudar a história dos grandes patriarcas da Bíblia, quando a gente estuda o caráter deles, é fácil identificá-los com Cristo. Aí, quando a gente estuda a vida de Cristo, a gente percebe que aquela característica que Cristo tinha foi reproduzida em Abraão, em Ruth, uma moabita, em Raabe, uma ex-prostituta, em Maria Madalena, em Davi, um adúltero, em Paulo, um assassino. A convivência com Cristo, a proximidade com Cristo, fez com que eles fossem adquirindo características, né? Então, o justo, ele vai adquirindo características e hábitos de Jesus Cristo pelo amor que ele tem. Ele é apaixonado pela palavra, ele é apaixonado pelo que é certo, pelo que é correto, e ele é apaixonado por Jesus Cristo. E isso o diferencia muito do ímpio, porque o ímpio tem outras paixões, dinheiro, poder, e para isso ele afasta as pessoas ou até faz algo errado com as pessoas. E finalmente a terceira característica, né, do caminho de sucesso do justo é que o sucesso do justo tem uma prosperidade diferente. Aquilo que é prosperidade para o ímpio não é a mesma, não serve de referência para a prosperidade do justo. E nem a prosperidade do justo serve de referência para o ímpio. Por exemplo, o Salmo aqui diz isso. Como se dá a prosperidade? Primeiro, com relação à posição. Diz assim, né? Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Qual que é a posição do justo? Ele está perto do rio. Ele está junto ao rio. Sempre perto daquele que lhes traz os recursos. Aquele que é doador de vida, que é o rio. As secas da vida, as estações secas, nunca afeta o justo plantado perto de Cristo, o rio da vida. Nunca. Então a posição do justo, a posição da árvore junto do rio, é sempre saudável, sempre vistosa, sempre verde, sempre majestosa, sempre forte. A posição do crente junto ao rio da vida, Jesus Cristo, é a mesma coisa. Ele é forte, né? Ele não seca, ele não murcha, ele não passa, ele está sempre ali, firme, presente, suportando as tempestades e as secas da vida. Um outro ponto, sua proeminência. Ela é uma árvore altaneira, saudável. Essa árvore ela é firme, inabalável. Ela se destaca ao redor das outras árvores que estão distantes do rio. Uma árvore próxima do rio, ela cresce mais. E ela logo é percebida. Você pode ver, às vezes você vê isso, às vezes você passa aqui em Goiás, mesmo no Centro-Oeste. Eu lembro quando eu estava no distrito anterior, Jardim Guanabara, que eu ia ali em rumo de Silvânia, Vianópolis, Bonfinópolis, e muitas vezes eu passava naqueles campos, estava ali todo seco. E aí de repente você via assim, um grupo
um ajuntamento de árvores ali, de mata virgem, né? Fechada. Aí você olhava lá, ali tem água. Diferente. O resto do campo, tudo limpo. Mas onde tem água, as árvores estão sempre ali. Firmes, inabaláveis. Assim é o justo também. Ele se destaca dos demais. Ele está acima dos outros. Não de importância, mas de caráter, de nobreza. E ele é logo percebido. Outra característica, né, é a previsibilidade. Prosperidade do justo se dá também na sua previsibilidade. Aqui diz assim: a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, a árvore ela se comporta de acordo com as estações. Ela sabe como permanecer firme em cada estação do ano. Seja outono ou inverno, seja primavera ou verão, ela sempre se mostra adequada ao contexto que ela está. E o fruto sempre aparece no momento certo. Sempre. Pode esperar. Quem tem uma árvore saudável e lida com isso, fala, ela vai produzir fruto em tal estação do ano. Eu não conheço, porque eu nasci na cidade, né? Eu não tive a felicidade de nascer no campo. Eu queria muito ter nascido no campo. Porque quando era criança, eu ia para casa do meu avô, que morava em Atibaia. Ele tinha ali um pedacinho de terra onde ele fazia as plantações dele. Maracujá, melancia, cana-de-açúcar e um monte de coisa mais, coisa que eu nem sabia, e eu não entendia nada ali. Mas vovô sabia, tal época do ano produz isso, tal época do ano produz aquilo, tá? É previsível. O justo é previsível. Sempre. O justo, você sabe o que esperar do justo em cada estação do ano. O ambiente está frio, está gelado, você sabe que o justo vai se comportar bem. Ele não vai congelar e não vai colaborar para que o ambiente fique mais inóspito ainda. O ambiente está pegando fogo, está muito quente, o justo ele fica ali tranquilo, sóbrio, ele transmite aquela tranquilidade, aquela paz e vai amenizando a situação. Assim é o justo que vive perto da água, perto de Cristo. Outra prosperidade do justo é a sua perpetuidade. Sua flor, a Bíblia diz aqui, as suas folhas não murcham, são constantes o ano inteiro. Outras árvores que elas perdem as folhas, elas secam, fica só o tronco e aqueles galhos. Parece estar morta, né? Agora a árvore plantada junto aos ribeiros de água, ela sempre tem folhas, sempre está bonita, viçosa. É interessante, né? As bolas de curva, né? Esse é um termo esportivo, né? Do beisebol, quando o lançador lança uma bola com efeito que ela faz curva, se o rebatedor não tomar cuidado, ele é acertado. E como ela é lançada com força, chega a alguns quilômetros por hora, dependendo aí, quanto mais força e habilidade de lançamento, mais importante é o lançador, e mais ele ganha e mais ele é reconhecido. Mas transmite essa ideia, né? As bolas de curva que são da vida, né? As bolas de curva da vida que são atiradas contra o justo são incapazes de fazê-lo mudar o curso ou tirá-lo, né, do caminho certo. Ele consegue permanecer, ainda que talvez uma bola o acerte ou não, ele mantém o curso, as estações, inabalável, firme,
permanece, perpétuo, perene, não transitório, não passageiro. E a prosperidade. Olha que texto maravilhoso. Aqui no finalzinho do verso 3 diz assim, finalzinho, diz assim: e tudo quanto ele faz prosperará, ou será bem sucedido. Tudo. Não lembra José de novo? Ou Jacó? Jacó era assim, tudo que ele punha a mão prosperava. O gado, as ovelhas, cabras, os bois. José também, tudo que ele punha a mão prosperava, porque ele estava junto ao rio da vida, junto a Jesus Cristo. Essa é uma promessa da Bíblia. Se nós seguirmos essa recomendação, nós também vamos prosperar e vamos abençoar quem estiver ao nosso redor, porque a árvore plantada junto à ribeira, ela cresce, ela espalha os seus galhos, né? Espalha os seus ramos, busca água, traz a umidade e umedece a terra ao redor dela, uma extensão ampla, então ela favorece a terra. Os seus galhos se expandem também, como tem muitas folhas, abriga os pássaros, faz sombra para os viajantes e produz fruto que alimenta. E às vezes até dá madeira para construir uma casa ou para esquentar. Então é sempre próspero o que está perto de Cristo, o cristão que anda no caminho do Senhor. Concluindo, meus amigos, você possui as características de um justo de sucesso, de um crente vencedor. Sua vida retrata isso. A sua vida é de um justo, de um cristão de sucesso, de um crente vitorioso, ou a sua vida é fracasso? Se é, por quê? Eu conheço alguns cristãos, alguns irmãos da nossa igreja que nunca estão bem, sempre estão com problemas, nunca prosperam, e eu estou me referindo à questão espiritual. Nunca se tornam nobres, nunca adquirem uma postura irretocável como José, como os outros. Por quê? Porque não consegue alcançar essa vida vitoriosa, como um crente vitorioso, justo. Uma outra pergunta que pode responder a primeira, pode ser a resposta da primeira. Onde está o seu deleite? O que te faz feliz? Onde está o seu coração? O salmista: meu prazer, a minha alegria está na palavra, na lei do Senhor. Na sua lei eu me deleito e reflito de dia e de noite. Em que você medita durante o dia e a noite? Hoje, por exemplo, dia 17 de março, o que ocupou os seus pensamentos do momento que você levantou até agora e que vai ocupar até a hora de você deitar? O que vai tomar conta? Para que direção vai? Que caminho vai te levar? Vai te levar para, de acordo com o conselho dos ímpios, vai te levar a uma situação que você terá que se deter no caminho dos pecadores. Vai ser uma tentação e te forçar a sentar na roda dos escarnecedores. Faça um exercício mental agora, nesses poucos segundos que temos. Imagine que a sua alma é uma árvore. Imagine a sua alma, sua vida espiritual, a sua vida cristã é uma árvore. Como você descreveria essa árvore da sua vida cristã? Ela seria uma árvore frondosa, muitos galhos, com bastante folhas sempre verdes, firme, inabalável, impetuosa.
ela teria as características da árvore descritas aqui nesse salmo. Só um minutinho aqui que disparou o alarme. E aí? Como é que você descreveria? Se a sua vida fosse uma árvore, a sua vida espiritual fosse uma árvore, ela teria essas características. Agora, atente para aquilo que é mais importante do Salmo. O Salmo 1, que é fácil a gente confundir os personagens. O importante no Salmo, e o que faz diferença no Salmo, não é o justo, não é o ímpio nem o justo. O que faz a diferença no Salmo é a palavra do Senhor, que é meditada de dia e de noite e que traz deleite para o justo. O que é relevante no Salmo 1 não é a árvore bonita, vistosa, com fruto, folhas, não, mas o rio que a irriga, que a alimenta, que a favorece. Você e eu até pode até ser, né, que não sejamos descritos como o justo do capítulo. Pode ser que, se a gente avaliar a nossa vida, a gente chegue à conclusão de que nós não somos tão semelhantes a esse justo que foi descrito aqui no Salmo 1. Mas a palavra que está aqui na minha mão, deve estar aí na sua mão também, é a mesma palavra que o salmista tinha. Aliás, essa é mais completa, porque alguns salmos foram escritos mais de 1000 anos antes de Cristo, alguns 2000 anos antes de Cristo. Não havia muitos dos livros que aqui estão, mas o que eles tinham foi suficiente para eles serem como uma árvore plantada junto ao rio. Então, pode ser que eu não seja o justo da Bíblia, do Salmo 1. Pode ser que você não seja. Mas a Bíblia que está em minhas mãos e na sua é. E o rio, que representa Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, que é representado pelo rio, é o mesmo que foi descrito aqui. E tanto a Bíblia, que testifica de Cristo, quanto o próprio Cristo que ela revela, estão ao nosso alcance. Você pode ter o sucesso do justo. Você pode. E o justo, aquele Jesus Cristo, o justo com o J, o U, o S, o T e o O maiúsculo, o justo, ele espera exatamente isso, que você alcance o sucesso do justo. Não o sucesso do mundo. Porque se você alcançar o sucesso do mundo, mas não alcançar o sucesso do justo, não vai passar para a eternidade. Eu gostaria de fazer um apelo para você nesse instante. Uma vez que o Salmo comparou Cristo a um rio que sustenta, né, a árvore, a palavra, né? Você não gostaria de aceitar o convite para estender as suas raízes até esse rio e buscar ali a água, os nutrientes tão importantes para nós crescermos, nos fortalecermos e produzirmos os frutos na estação certa e permanecermos para sempre? Esse é o apelo que Cristo quer fazer para você essa noite. Ele está aí pertinho de você, pedindo que você estenda as raízes. E as raízes, elas vão caminhando na direção da água, vencem obstáculos, contornam rochas, às vezes até atravessa a rocha, e aí se agarra ali próximo onde tem água, e você não consegue tirar com facilidade a raiz dali, porque ela está enraizada.
em Cristo Jesus. Pense nisso. Avalie novamente, faça aquele exercício. Imagine a sua vida espiritual como uma árvore, como seria essa árvore, se ela teria essas características. E se não tiver, não há problema. Comece a esticar as suas raízes para se apropriar de Cristo, da sua palavra, e ter prazer, deleite de meditar nela de dia e de noite. Com relação ao ímpio, não ouça seus conselhos, não pare a sua caminhada, o caminho deles, e muito menos se assente na roda dos escarnecedores. Pedro fez isso, o apóstolo Pedro, o grande Pedro. João capítulo 21 diz que todos os passos, aliás, Mateus 26 diz isso, todos os passos, ouviu o conselho dos ímpios, se deteve no caminho dos pecadores, ficou alheio dos pecadores e chegou a se assentar na roda dos escarnecedores. E fez tudo isso. Se tornou um ímpio por alguns minutos. Depois chorou amargamente. E aí estendeu novamente suas raízes em direção a Cristo e se tornou o grande Pedro que nós admiramos hoje. Que você seja um grande Pedro enraizado em Cristo para as próximas gerações e para a sua casa também. É o meu desejo de oração. Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, obrigado por mais um salmo querido, por mais um salmo maravilhoso, meigo, que veio falar ao nosso coração. O salmista tinha prazer em meditar na tua palavra de dia e de noite, na tua lei. Era a paixão dele. Ele não fazia por obrigação, por tradição, ele fazia por paixão. Ele lia a Bíblia como o namorado lê a carta da namorada ou a mensagem da namorada. Ensina-nos, Pai querido, a termos esta paixão pela tua palavra também. E cumpre a tua promessa, por favor. Através do profeta Jeremias, o Senhor prometeu que um dia escreveria as tuas palavras na nossa mente e no nosso coração. E nós estamos pedindo, rogando, suplicando, implorando que o Senhor em Cristo Jesus cumpra essa promessa. Com todo respeito, com toda reverência, escreve na minha mente, no meu coração e na mente e corações dos meus irmãos a tua palavra para toda a eternidade. Que as nossas raízes estejam sempre arraigadas em Cristo Jesus, no Espírito Santo e em Ti. Continua ao nosso lado, abençoa todos os teus filhos, especial aqueles que estão doentes. Abençoa mais uma vez os que estão na frente de batalha do Covid e de outras doenças também. Nós te pedimos esta graça, sem mérito, mas confiantes, no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Boa noite, papai querido. Que o Senhor seja feliz permanecendo ao nosso lado. Pedimos por Jesus. Amém. Amado, que Deus abençoe e nos vemos no próximo sábado. Graça e paz.